A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Mais um estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. Desta vez, a lição 5. A lição 5 que tem como tema Contra os Falsos Profetas. Quarto trimestre de 2022. Quarto trimestre de 2022 que tem o tema A Justiça Divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A leitura bíblica em classe da nossa lição, Ezequiel capítulo 13, versículo 1 a 10. Os hinos sugeridos da lição, hino 127, hino 386 e o hino 505 da harpa cristã. O objetivo da lição, primeiro, conceituar o termo profeta. Segundo, refletir a respeito dos falsos profetas. Terceiro, conscientizar a respeito das mensagens falsas. A lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, sobre os profetas, dividido em 3 subpontos. Seu segundo ponto, sobre os falsos profetas em Ezequiel, dividido em 4 subpontos. Seu terceiro ponto, sobre a geração das mensagens falsas, dividida em 3 subpontos. E a conclusão da nossa lição. Agradecendo mais uma vez a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo gravar mais um vídeo para o canal, mais um estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, a lição 5, leitura bíblica em classe. Ezequiel capítulo 13, versículo 1 a 10, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz aos que só profetizam que vê o seu coração: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subsiste as brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel, para estares na peleja no dia do Senhor. Vêem vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa, quando dizei: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel, se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová, visto que andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Veja como estava aí, né, a situação do povo, indo, né, pelos conselhos dos profetas mentirosos. Textuário vai dizer: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Nossa verdade prática, ela vai dizer assim: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvida no coração do seu povo. Veja, eles contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvida no meio do povo. Isso é que os falsos profetas fazem. A introdução da nossa lição, ela vai dizer assim: depois do pronunciamento de juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Ezequiel na Babilônia era o fato desses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Veja aí, lutando contra a liderança civil, religiosa, né? Porque eles estavam blindados por essas organizações.
E os falsos profetas eram bem vistos. Em vez de dar ouvido aos verdadeiros profetas, não, estava dando ouvido aos falsos profetas. Primeiro ponto vai dizer assim, sobre os profetas. A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Yahvé e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Veja aí como era, o que era a função dos falsos profetas. Desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Esse era o objetivo deles, tirar o povo da presença de Deus. Enquanto que os verdadeiros profetas, a função do profeta era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés ao povo. E os falsos profetas faziam totalmente o contrário. Desencaminhavam o povo dos caminhos do Senhor. Primeiro subponto, o termo profeta. A palavra hebraica usada para profeta é nave, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz ou orador. Isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés em Horebe, Êxodo capítulo 40, versículo 10 a 15. E o próprio texto esclarece o significado do ofício. Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Veja, quando Deus enviou Moisés ao Egito, ele colocou Moisés Moisés representava Deus e Arão representava o profeta. Ali para levar a mensagem para Faraó. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Mas as três principais palavras hebraicas são nave, roém e rosém, como aparece em 1 Crônicas capítulo 29, versículo 29. Os atos, pois, do rei Davi são os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, ou profeta. Segundo subponto, outros termos para designar os profetas de Deus. Há diversos termos usados para os profetas como mensageiro, segundo as crônicas capítulo 36, versículo 15 e 16, embaixador, Ageu capítulo 1, versículo 13, servo de Deus e do Senhor, 1 Reis capítulo 14, versículo 18, 2 Reis, capítulo 9, versículo 7, e homem de Deus, Deuteronômio capítulo 33, versículo 1, e 1 Samuel capítulo 9, versículo 6. A palavra profeta é de origem grega, profetes, de pró, antes, e da raiz, fé, do verbo femi, falar. Isso talvez justifique o conceito que mais se popularizou com o passar do tempo, de prever o futuro, revelar algo impossível de se saber por meio de recursos naturais. 1 Samuel capítulo 9, ou seja, claro, porque os profetas eles levavam a mensagem de Deus para o povo e traziam mensagem de coisas que ainda iam acontecer, coisas futuras. Terceiro subponto, os falsos profetas. Profetizar falsamente era crime em Israel, sob pena de morte, conforme a lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 5, e Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 a 22. Curiosamente, os mesmos termos hebraicos nave, roém e rosém, usados para os profetas do Deus vivo, ou videntes como Samuel e Gade, são também aplicados aos falsos profetas, tá vendo? O mesmo termo que é aplicado para Samuel e Gade como videntes, como videntes, também são aplicados para os falsos profetas. É o contexto que vai identificar entre o verdadeiro e o falso no Antigo Testamento. Às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos, a Septuaginta é mais específica e emprega a palavra grega pseudoprofetas ou falsos profetas. Jeremias capítulo 6, verso 13, Zacarias capítulo 3, verso 2. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro, segundo de Pedro capítulo 2, verso 1. É claro, porque a palavra é sempre a mesma, mas tem que olhar o contexto, dos profetas. Tem que olhar o contexto de como eles agiam, da forma que eles falavam, e da forma que ele era enviado ao povo. Porque os verdadeiros profetas eram enviados por quem? Por Deus. E os profetas mentirosos, eles falavam aquilo que vinha ao coração dele. Ele não falava nada que Deus tinha mandado. Segundo ponto, sobre os falsos profetas. Sobre os falsos profetas em Ezequiel. Primeiro subponto, os dois lados. Tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo.
Como há o bem, há também o mal. Como há galardão, há castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Como há verdadeiro, há mentiroso. Como há justo, há injusto. Como há vida, há morte. Como há céu, há inferno. Assim também como há profetas legítimos, enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. É claro, porque os falsos profetas, quem envia ele? Satanás. Eles não são enviados por Deus, porque ele não tem mensagem divina. Ele tem mensagem diabólica. Então eles são enviados por Satanás, o inimigo das nossas almas. Segundo subponto, a apresentação, Ezequiel, capítulo 13, verso 2. A expressão profeta de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento, e somente em Ezequiel, capítulo 13, verso 16, e Ezequiel, capítulo 38, verso 17. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta. O termo profeta pode se aplicar a falsos profetas, tanto os de Jerusalém, Jeremias capítulo 5, versículo 30, versículo 31, Jeremias 14, versículo 13 a 18, quanto aos que estavam entre os exilados na Babilônia, Jeremias 29, versículo 8 a 10 e versículo 21 a 23, e também aos falsos doutrinadores da atualidade, 2 de Pedro capítulo 2, verso 1, é claro. Todo essa designação como falso profeta, né, é para todas as épocas, tanto no Babilônia no exílio, tanto em Judá, do povo da lá com Jeremias, né? Todos esses eram falsos profetas, e o nome falso profeta também é atual, porque hoje no mundo tem muito falso profeta por aí, profetizando coisas que Deus não mandou profetizar, vendo coisas que Deus não deu visão nenhuma a ele. E eles são o quê? Falso profeta. Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética desses enganadores do povo, os profetizadores, ou que profetizam, ou ainda estão profetizando, é um pleonasmo, uma redundância até certo ponto sarcástica. Ele denuncia os falsos profetas que profetizam o que vê o seu coração, tá vendo? Ezequiel capítulo 3, verso 2. Eles não estão profetizando coisas que Deus mandou ele falar. Eles não estão entregando uma verdadeira profecia divina. Eles estão profetizando coisas do coração deles mesmos. Coisas que eles mesmos viram. Não foi Deus que revelou a ele. Foi eles, né, que tiveram a interpretação do próprio coração dele. E eles profetizam dessa forma. Por isso que eles não são um verdadeiro profeta. Eles não são enviados por Deus. Eles estão profetizando, como se diz na atualidade, da carne. Não é uma profecia divina. O desserviço dos falsos profetas, Ezequiel capítulo 13, verso 3. Eles são chamados de loucos. Em hebraico é Nabal. Ser insensato, tolo. O Nabal afronta Deus. Salmo 74, verso 22. Zomba daqueles que confiam em Deus. Salmo 39, verso 8. E não acredita em Deus. Salmo 14, verso 1. Salmo 53 e 1. Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram, tá vendo? Eles seguem o próprio espírito e coisas que eles não viram. É isso que faz os falsos profetas. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus, que o inimigo afrontou o Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Salmo 74, verso 18. É claro, porque o falso profeta ele está aqui, está ali, né, ensinando o povo o caminho do erro e blasfemando contra Deus, porque Deus não mandou ele falar nada. Ele está falando coisa que Deus não mandou ele falar. Então ele está blasfemando contra Deus. Quarto subponto, raposa do deserto. Ezequiel capítulo 3, verso 4. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas em cidades e civilizações devastadas. E significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam à nação. E hoje, a Igreja de Cristo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, versículo 4 e versículo 13 ao 15, é claro, porque representa um perigo para a igreja de falsos profetas. Que eles vão profetizar só mentira. E as pessoas vão acreditar na profecia dele e termina a profecia não se cumprindo. Então, é um verdadeiro perigo. Os israelitas caminhavam para a ruína ao passo que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel. É claro, porque a fenda da casa de Israel estava aberta. E os falsos profetas penetraram. E o povo de Deus, em vez de se juntar com os verdadeiros profetas de Deus para reparar a fenda, pelo contrário,
se juntou a eles e terminou o quê? Tendo prejuízo. E um prejuízo irreparável. Por quê? Por conta ele estar aí dando ouvido a falso profeta, o templo foi abaixo, muro de Jerusalém, e eles foram para o exílio, por conta de estar dando ouvido aos falsos profetas. Sobre as gerações das mensagens falsas, sobre a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenaana, 1 Reis capítulo 22, versículo 11, versículo 12, versículo 24, versículo 25. Mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas na atualidade. É claro, hoje o pessoal só dá mais ouvido ao que? A mensagem falsa. Eles não dão ouvido à mensagem verdadeira. E quando a mensagem verdadeira vem ser comprovada como verdadeira, a mensagem falsa já tem feito o estrago. E para consertar é o maior problema. Mesma coisa o povo de Israel. Dando ouvido à mensagem falsa, não atentou para a mensagem verdadeira e terminou pagando o preço. Primeiro subponto, o profeta no Antigo Testamento. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualificativo que o identifica como tal, mensageiro de Deus, e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, segundo as Crônicas, capítulo 36, verso 16, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aias, o profeta, segundo 1 Reis, capítulo 14, verso 18. Deus fala dele no Antigo Testamento usando a expressão meus servos, os profetas. Esses são os verdadeiros profetas de Deus. E Deus fala a respeito deles. E fala ele de uma forma como meus profetas, né? Meus servos. Dessa forma que ele fala. A maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Jesus disse: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo os amaria, o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 e 19. Se a igreja pertencesse ao mundo, o mundo amaria a igreja. Mas o mundo ele não ama a igreja. O mundo ele tenta acabar com a igreja, mas a gente sabe que ele não consegue, porque a igreja é de Cristo. E ele mesmo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não vai prevalecer de jeito nenhum. A igreja ela sempre vai ser vitoriosa, porque quem pagou o preço da igreja foi quem? Foi Cristo. Por isso que ele diz: a igreja experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro. Hoje, na atualidade, no mundo inteiro, a igreja é desprezada e afrontada. Segundo subponto, os portadores de mensagens falsas. Ezequiel capítulo 13, versículo 6 a 8. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionam como porta-vozes de Deus e se apresentam como enviados por Deus. Yahvé não os enviou, e a mensagem que eles anunciam ao povo é adivinhação mentirosa. Ezequiel capítulo 13, versículo 6, versículo 7 e versículo 9. Isso porque eles descaminhavam o povo com notícias falsas, tá vendo? E davam notícia falsa ao povo, fazendo o povo desacreditar de Deus, fazendo o povo não crer mais no Senhor e desencaminhando o povo do verdadeiro caminho. Aí demais, não somente sobre a verdade de Yahvé, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação, tá vendo? Eles não desencaminhavam o povo só a respeito de Deus, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. 1 Reis capítulo 22, versículo 11 e versículo 12. Jeremias capítulo 28, do 1 a 5. Essa mensagem destruturava toda a sociedade, como as mensagens falsas de hoje. A mentira é o oposto da verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade e da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. É uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e o próximo. 1 João capítulo 2, verso 4. 1 João capítulo 4, verso 20. 1 João capítulo 4, verso 20 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborreço meu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Né? É um quê? Então é um mentiroso, que ele diz que ama o irmão, né? Diz que ama a Deus que não viu, como ele pode
amar o irmão que ele está vendo. Então, já deixa bem claro que é uma mentira. É uma mentira que vai além da prática intelectual, da desonestidade. É uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e com o próximo. Né? Que eu amo a Deus e aborrece o irmão que está vendo. Como é que pode? Aí que a gente não entende. Ele não ama. Se ele amasse a Deus, ele ia fazer de tudo para não aborrecer seu irmão. Porque Deus ele não viu, mas o irmão ele está vendo. Terceiro subponto, a ira de Deus contra os falsos profetas. Ezequiel capítulo 3, verso 10. A sentença contra eles vinha desde Moisés, Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 5, Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 a 22. Falar em nome de Yahvé, sem que ele tivesse autorizado, era crime, mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes. Tá vendo? Como eles eram favorecidos pelos governantes, ele não tinha, né, temor a Deus, que Deus pudesse fazer algo com ele. Estava nem aí. Estava profetizando, coisa que Deus não mandou, mas ele não estava preocupado com isso, porque os governantes estavam apoiando ele. Eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam as autoridades e a maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Às vezes eles eram pagos para profetizar coisas que Deus não autorizou eles a profetizar. Eles eram pagos para profetizar mentira, para agradar os governantes e agradar o povo. Eles contavam com a proteção do Estado, pois seu discurso agradava as autoridades e a maior parte do povo, tá vendo? E às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Na época, eram funcionários públicos, Ezequiel capítulo 3, verso 19. Trabalhava para o Estado, trabalhava para os reis, profetizando só aquilo que os reis queriam ouvir e o povo. Os discípulos desses falsos profetas ou falsos doutores, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2, ainda estão por aí, desencaminhando o povo e disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas. É claro, tem que estar atento. Porque os falsos profetas, eles não se extinguiram. Eles ainda estão aí na atualidade. Muitos falsos profetas se veredando pelas igrejas para estar profetizando mentira. E temos que ter cuidado com isso, porque Jesus já deixou bem claro. Acautelai-vos, né, dos falsos profetas. Tem que ter cuidado com eles, que eles são lobo devoradores. Para concluir, o apóstolo Pedro deixa claro que onde há verdadeiro, também há falso, como aconteceu em Israel entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. Né? Naquela época aconteceu, e agora na atualidade da igreja também acontece. Falsos profetas estão por aí. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. É claro, uma mentira para destruir a reputação de uma pessoa é a coisa mais rápida do mundo. E daqui que a pessoa possa provar que aquilo ali não é mentira, o estrago já tem sido feito. E muitas vezes não se pode nem consertar o que já foi feito. Porque hoje, na atualidade, tem pessoas que ele prefere acreditar numa mentira do que uma verdade. Uma mentira hoje vale mais do que uma verdade. Porque tem muita gente por aí usando de mentira. Não só na igreja, como fora. Usando de artifícios mentirosos para enganar muita gente. Mas que Deus nos abençoe e que nós possamos ser cautelosos com os tais falsos profetas e não se deixarmos levar por eles. E acreditar só nos verdadeiros, só nos legítimos, aqueles que realmente são enviados por Deus. Amém?